Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente na Associação Espírita Jesus de Nazaré, no nosso canal do YouTube. E novamente nós vamos fazer o nosso estudo, não é bem uma palestra, mas sim um estudo. E hoje nosso tema será Pensamento e Vida, de um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um livro relativamente pequeno, apesar de ter 30 capítulos, são capítulos bastante curtos, onde ele fala sobre a vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, e aí vai, berço, família, dever, hábito. É como se fosse um roteiro de vida, né? E hoje, particularmente, nós vamos falar do capítulo 8, Associação. E esse capítulo traz como a base o pensamento e como esse pensamento vai reger a nossa vida, não é? Vai criar, como ele coloca aqui, a nossa vida. Então, antes de adentrarmos no capítulo, vamos, como sempre, pedir ao alto a inspiração necessária para o nosso pequeno trabalho, pedir ao Mestre Jesus que nos dê tranquilidade, que acalme as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, dentre esses 20, 30 minutos, podemos estar em conexão, em vibração, em sintonia com a mensagem de Emmanuel, com a mensagem de Jesus. Então, no início do livro, lá no tópico Pensamento e Vida, ele vem falar que um amigo vem lhe pedir para que ele trouxesse à Terra um livro que fosse como um roteiro, um guia, um pequeno roteiro das nossas vidas. E ele começa a lembrar, Emmanuel começa a lembrar que ele tem sim algumas anotações particulares, e essas anotações ele usa na escola de regeneração daqueles indivíduos que estão prontos para reencarnar, para mergulhar na matéria. Então, lembrando disso, com a psicografia de Chico Xavier, ele escreve esse livro Pensamento e Vida, com esse roteiro, esse grande manancial de pequenas informações, mas de grande relevância para a nossa reencarnação, para o nosso período reencarnatório na Terra. Então, lá no final desse tópico, Emmanuel nos diz que pensamento e vida chamamos-lhe no mundo espiritual, e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda mais uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do fluxo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então aqui vale tocar, em um ponto aqui, quando ele coloca para a gente, temporariamente internado na esfera física. Então isso que nós temos que constantemente nos lembrarmos, que nós estamos de passagem pelo plano material, pelo plano físico, Estamos temporariamente internados nessa esfera, Como ele coloca, que o nosso globo terrestre, ou seja, a nossa esfera física, é um mundo escola, é um hospital, como ele coloca, nas suas obras. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz, E nós criamos essa vida através desse pensamento.
como ele coloca aqui, através do fluxo de nós mesmos. Ou seja, através dessa corrente de pensamento que nós criamos. Que nós estamos criando e absorvendo esses pensamentos. Essas correntes de pensamento. Essas ondas mentais que vamos ver mais tarde. Porque assim, André Luiz nos informa que o nosso pensamento ainda é uma matéria, não é? Uma matéria sutil, que gera essas ondas, como ele chama de ondas mento-eletromagnéticas. É que ocorre todo o processo mediúnico, é que ocorre todo o processo de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, mais uma vez ele coloca, identifiquemos um dia no curso dos milênios. Então, quantos milênios nós estamos nessa escola? Reencarnando, reaprendendo, nos reeducando. Então, milênios já estamos nesse processo. E que no futuro possamos, com a sabedoria infinita e com infinito amor, nos ligar a esse pensamento maior, que é esse plasma divino, esse hausto do Criador, né? Esse pensamento maior que é o amor do Pai. É isso que nós vamos fazer, esse roteiro que ele nos dá. Seguindo no livro, lá no início, no capítulo 8, não é? Associação, ele começa assim, como vocês podem ver no slide. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então veja só o que ele está nos formando. Nós vivemos, não é, nessa comunhão com todos os espíritos, queiramos ou não, não é? E mergulhado nessa corrente de pensamento, não é? Ou seja, qualquer ambiente, né, em qualquer local, em qualquer situação, nós estamos mergulhados nessa corrente de pensamento, seja ela produzida por nós e produzida pelos outros espíritos, seja ele encarnados ou desencarnados. Então fazemos esse intercâmbio, né, consciencial, mente a mente, não é? Espírito a espírito. Fazemos essa comunhão, como ele coloca aqui, essa interligação. Então é por isso que quando nós estamos em determinado ambiente, sentimos sim essa corrente de vibração, né? Dependendo como ele falou, da nossa afinidade, desse princípio de afinidade. Que vale lembrar que tudo na natureza ela se liga por afinidade. Se nós pegarmos o átomo como exemplo, pegar dois átomos, eles se unem pelo princípio da afinidade. E assim também somos nós. Nos ligamos, nos aproximamos por esse princípio dessa afinidade mútua entre os seres. Aí ele continua. Nós assimilamos os pensamentos daquele que pensam como pensamos. É uma questão, né, de sintonia, de vibração e de ressonância. Nós assimilamos, não é? Absorvemos esse pensamento conforme o nosso nível evolutivo, o nosso grau de vibração, não é? De frequência vibracional. Então é isso que ele está aqui nos colocando, né? E aí ele fala que nós estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então perceba que vale refrisar e reforçar que nós escolhemos, né, através das nossas escolhas, da nossa vontade, né, e partindo do nosso pensamento, né, então a partir do pensamento que a gente pode ter depois, né, o ato e o hábito, mas antes vamos pensar, não é? Do pensamento vai nascer a ação, não é? E daí dá o hábito. Então nós escolhemos o quê? Fortificar esses pensamentos, tanto para um lado bem, como ele coloca aqui, ou para o lado do mal, não é?
e nós podemos repelir ou não é, esses recursos mentais, esses pensamentos. Perceba que a todo momento nós estamos ruminando pensamentos, captando esses pensamentos, e cabe-nos transformá-los ou não é? Divaldo, ele coloca isso para a gente, né? Ele fala que nós podemos transformar esses pensamentos, né, e essas informações que chegam até nós, através da nossa vontade, podemos transformar. Quando pensamos em algo negativo, ou vemos a enxurrada de informações e recebemos, né, de coisas negativas ao longo do dia, podemos assimilá-las, essas coisas, ou podemos simplesmente, não é, reprimi-las, podemos transformá-las, essas informações. Então, às vezes, por isso que no final do dia nós sentimos tão cansados, é justamente dessas bilhões e bilhões de informações que nós recebemos. Perceba que lá no início, não é? Emmanuel nos fala que nós estamos mergulhados nessas correntes mentais de pensamento. Então perceba quantas informações nós recebemos por hora, por segundo, por dia. São muitas informações. Então cabe-nos filtrar, usar esse filtro. Por isso que Jesus nos falava, orai e vigiai. Então temos que nos manter com um padrão vibracional. E o que é que vai nos dar isso? A oração. A oração vai manter nossa frequência vibracional próxima desses espíritos mais elevados, tentando atingir esses espíritos mais elevados, saindo um pouco da vibração da matéria, né, que ainda é tão densa. Então é uma escolha que nós temos que fazer, não é? Para que lado nós temos que seguir? Esse é o caminho que nós temos que trilhar, porque, como ele colocou lá no início, o nosso pensamento que vai gerar a nossa vida, as nossas trajetórias de escolhas. Então sempre nós estamos escolhendo que direção nós vamos tomar nas nossas vidas. E aí ele coloca que o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, olha só, o que vai gerar essa energia que nós consumimos ou não é esse desejo. E cabe, como você pode ver aqui, vocês podem, né, observar aqui nas figuras, essa vontade nossa, ela pode estar sendo exprimida para algo positivo, não é? Aqui no caso, uma pessoa orando, perceba que são vibrações positivas, não é? Ou seja, são desejos para o bem. Ou, em contrapartida, nós podemos ter uma tormenta mental, como está expressado aqui nessa segunda figura, né? Ou seja, eu não consigo ter um discernimento mental aí, é uma tormenta. A energia gerada aí é muito grande, não é? E nós consumimos essa energia densa, tanto para o mal quanto para o bem. E quando nós estamos desejando para o mal, sabemos que toda essa energia virá de novo, não é? Como ele coloca aqui, ó, nós consumimos essa energia. Dependendo da situação, essa energia não vai atingir o próximo, ela retorna de novo e volta para nós. Então, o que vale realmente é fazer essa transformação mental, fazer essa transformação em caminho do bem, para que possamos renovar essa energia. Aí ele segue e fala: quando não detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato. Olha só que informação interessante, né? Quando nós nos detemos, né, nas falhas, apontamos as falhas dos outros, como se fosse um espelho, e reflete de imediato os nossos erros, as nossas quedas, né? Então, quando ele bota, ó, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui. Então, nós absorvemos isso. Perceba que tudo é uma, né, como ele coloca aqui, ó,
uma emanação sempre de energia, que nós estamos absorvendo essas energias ou não. Então, quando nós estamos apontando esses defeitos, apontando essas faltas dos nossos irmãos, na verdade se abre um espelho e reflete de imediato os nossos defeitos, né? Porque ali nós estamos em sintonia. E aí ele segue: pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, olha só, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara. Então, dependendo do que eu vou assimilar de cada informação, ele coloca como um alimento, ele vai se incorporar aos tecidos sutis de nossa alma. Então, todos os momentos, todos os instantes, nós estamos sendo impregnados dessa energia, desses pensamentos. Então ele coloca, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, não é? Ou seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Então temos aí as informações trazidas por Emmanuel, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. É como se estivesse um somatório de forças, um somatório de energia, de ondas, não é? Ou seja, com interferências de padrão vibratório. Então, olha só como ele coloca aqui: tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, não é? Então aquilo vai ganhando uma forma maior, vai ganhando uma dimensão maior, vai ganhando uma energia maior. Então, esse potencial que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Porque ele está nos dizendo que tudo aquilo que a gente está imprimindo para o mundo tem uma consequência, não é? Tudo aquilo que nós estamos lançando agora na atualidade, não é? Tem uma consequência futura das nossas próprias iniciativas. Nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, não é? Então estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema da companhia. Então estejamos sim, como ele fala aqui, incessantemente, ele sempre está tocando nessa tecla, batendo aí nessa tecla. Vamos procurar incessantemente o bem. E como é que nós vamos fazer isso? Para transformar, através da nossa vontade, fazer aquela transformação interior, não é? Nosso padrão vibratório. Então temos que fazer essa transformação interior, né? Essa transformação íntima, não é? A cada momento. Como é que ele fala? É o roteiro que ele nos dá aqui no capítulo. Seja ajudando o próximo, não é? Ou seja, no nosso dia a dia, nas tarefas simples do nosso dia a dia, nós podemos ajudar o próximo, podemos aprender com o próximo, servindo a todos, assim como fazia Jesus, desculpando e principalmente, o mais difícil ainda para nós, amando. Porque como ele colocou lá no início do capítulo, o que nós temos ainda é padrão de afinidade e não de amor. E aos poucos, no processo lento, né? Nos processos reencarnatórios, nós tentando fazer
né, que desenvolva e nasça esse amor dentro de nós, dos nossos corações, da nossa alma. Então é assim que Ele faz, o roteiro que Ele nos dá, é ajudando, é aprendendo, servindo, né, que nós vamos cultivar essa luz, vai renascer essa luz dentro de nós, dentro da nossa alma. Essa é a informação que Ele nos dá, a orientação que Emmanuel nos dá. Seguindo, nós vamos trazer agora uma informação para ratificar as ideias de Emmanuel, de André Luiz, quando ele coloca lá no livro Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, acerca também do pensamento. Então, qual é a informação que André Luiz nos traz sobre o pensamento? Primeiro ele fala aqui sobre matéria mental. Aí ele fala pensamento do Criador. Ele vai definir esse pensamento do Criador. Algo ainda muito difícil para a gente imaginar. Mas ele nos diz: identificamos o fluido elementar, o hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos. Olha a palavra associação, que é o capítulo que nós estamos estudando, né? Então, ela é a base mantenedora, esse hálito divino, né? Esse fluido elementar, esse plasma divino, da qual conhecemos elétrico como sendo um dos corpúsculos base na organização e oscilações da matéria. Interpenetraremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Então, qualquer local, né, que ele coloca aqui, do universo, existe esse pensamento do Criador. Nós estamos mergulhados, nada está fora desse pensamento divino, desse hálito divino, né, desse fluido elementar. Tudo está mergulhado. André Luiz nos traz a informação lá na página 12. O fluido cósmico é o plasma divino hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como o peixe no oceano. Aquela ideia que nós falamos, nós estamos mergulhados como peixes no oceano. Então nós estamos mergulhados nesse hausto do Criador, nesse seio divino. Lá agora no Pensamento e Vida, lá na página 125, Emmanuel fala que o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então veja as informações que ele nos traz, né? Dessa ideia que o nosso pensamento, nós estamos mergulhados, não é? Nesse pensamento do Criador. Não existe nada fora. Então, por isso é que todos nós estamos conectados nessa corrente divina. Então, é por isso que todos os seres estão interconectados, interrelacionados. Todos os seres do universo. Sejam eles momentaneamente encarnados ou desencarnados. Porque todos nós fazemos parte dessa corrente maior mental, que é o hálito do pensamento de Deus, ou seja, o amor. Então, a partir do momento que nós começamos a sentir esse campo de vibração, tudo na nossa vida começará a se transformar. Porque até então nós estamos mergulhados no campo da matéria, né? Campo físico, tão denso ainda. Então, a partir do momento que a gente vai nos transformando, ou seja, nos reeducando, abrindo novamente as nossas consciências para os planos maiores, é que nós vamos começar a perceber e a sentir esse campo maior, como ele coloca aqui, tanto André Luiz como Emmanuel, esse campo do amor. Então essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho que nós temos que fazer. Voltar a sentir novamente a presença de Deus dentro de nós. Voltar a sentir a presença de Deus nas nossas vidas.
voltar novamente a sentir esse campo divino vibrando conosco. E aí ele segue. André Luiz, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, ele coloca duas definições, como o pensamento do Criador e o pensamento da criatura. Então ele nos diz que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de forças mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Então perceba que nós temos esse pensamento ainda pequeno, mensurável, né? Limitado, mas ele está vibrando, né? Sob esse pensamento imensurável do Criador, onde todas as manifestações estão se expressando. Então ele continua falando que toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recôndito do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência. É aquela ideia que ele nos traz dessa corrente mento-eletromagnética. Então, quando nós pensamos, né, cria essa corrente mento-eletromagnética, e isso que gera, como Emmanuel coloca no livro, a nossa vida, o nosso padrão vibracional, através daquilo que nós estamos pensando, nós estamos criando, porque nós somos co-criadores. Então, através desses fenômenos íntimos e profundos, não é? Então, quanto mais íntimo, quanto mais profundo, maior essa potência de pensamento, maior é a energia dessa corrente mental. Quando a gente está no processo de oração, oração pura, verdadeira, profunda, da alma, do coração, é que nós estamos nesse momento desse fenômeno mesmo que ele coloca aqui, ó, profundo da consciência. É lá que atingimos, não é? A nossa consciência maior. Ele bota, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, cada um vai ter uma frequência vibracional devido ao seu estado mental. E aí nós temos, como pode observar nessas duas figuras, essa indução mental, não é? É aqui que nós temos que ter cuidado com o pensamento, que nós podemos ser facilmente induzidos, não é? Através dos processos de obsessão. Então, é um padrão de onda, é um padrão vibracional, é uma indução construtiva ou destrutiva, depende daquilo que nós estamos absorvendo. Então, quando temos duas ondas se somando, nós vamos ter uma construção mental, uma indução mental construtiva. Mas em contrapartida, quando eu lanço uma onda, mas eu tenho uma onda contrária à minha, eu vou ter essa que eu chamo dessa indução mental destrutiva. É aí que eu tenho que ter cuidado nos processos obsessivos, não é? Quando eu estou, como ele coloca lá, me alimentando desse padrão vibratório, me alimentando dessa onda mental, é aí que nasce, pode vir a nascer todo o processo, né? Porque a vida sempre está em transformação. Tudo na natureza está em transformação. Então nós temos que seguir esse fluxo mental, esse fluxo da vida. Então às vezes nós fazemos essa parada, ou absorvemos essa indução destrutiva. Então é daí que nascem todos os processos, as distonias da nossa alma. Quando a gente não consegue transpor, não é, essa indução, não conseguimos ainda transformar todo esse manancial, esse oceano de energia e de ondas, de pensamentos que chegam até nós, nos bombardeando a todo instante.
Então, lá no livro Roteiro, Emmanuel, lá na página 116, ele nos forma aqui: de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Percebam, de modo imperceptível, não é? Não conseguimos ver. Projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então perceba que como a gente está suscetível, né, a ser bombardeado dessas informações. Como ele coloca aqui, ó, ingerimos pensamentos. Os nossos próprios, né? Que nós estamos a todo momento ruminando esses pensamentos. E às vezes não conseguimos sair desse pensamento, não é? Transformar, seguir com essa onda. E criamos esses processos mentais, ali ruminando esse pensamento. E a vida é transformação, é como uma onda de transformação. Então, a partir do momento que a gente fica ruminando, vem essa onda, né? Como se fosse um grande tsunami e nos atinge. A todo instante, o tsunami vai nos atingir. É por isso que temos que sempre transformar. Como ele coloca aqui pra gente, reaprender, não é? A seguir o bem. E aquele roteiro que ele colocou lá no início pra gente. Temos que fazer aquele roteiro, seguir aquele roteiro. Então tá aí a ideia trazida por Emmanuel no capítulo Associação Pensamento. Mas essa foi a nossa contribuição, a pequena contribuição. Relembrar o livro, para aqueles que já leram, a gente relê novamente, né? Como um livro de cabeceira, um livrozinho que a gente possa a toda noite abrir um determinado capítulo e absorver esse manancial grandioso que Emmanuel trouxe aqui para a Terra. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guie agora e por todo sempre. Que assim seja.